oração, culto dos crentes, culto onde nós apresentamos a Deus as nossas petições, as nossas orações. E eu tenho percebido, juntamente com os diáconos, da igreja, a necessidade de estar explicando para a igreja quais são os tipos de orações que existem. Porque geralmente, quando abrimos para os irmãos fazerem pedidos de oração, surgem alguns pedidos que não estão exatamente em linha com as Sagradas Escrituras. Então, para nós solucionarmos isso, nós vamos ensinar hoje à noite, e nós vamos citar alguns versículos, mas existem diversos tipos de orações na Bíblia, e não dá para citar todos os trechos bíblicos que falam sobre oração. Mesmo assim, se você tiver uma canetinha, se você tiver um papel, isso vai ser muito proveitoso na sua vida. Você que está em casa também. Claro, você pode também anotar no celular, mas às vezes é mais rápido na escrita, E nós vamos citar alguns tipos de oração e que, se você anotar, você também está em casa, você anota, depois você pode estudar mais sobre isso na sua Bíblia de estudo ou até na internet, porque com certeza existem tipos de orações que você nem mesmo sabia que existiam. Então, nós vamos ver essas orações. E para começar, vamos orar. Amém? Amém. Pai querido, justo, santo e fiel, te agradecemos por essa noite. Estamos reunidos aqui em tua gloriosa presença, santa presença. Tu és maravilhoso, santo, justo, poderoso e fiel, digno de toda honra, digno de toda glória. Aleluia. Pai, nos ajude a ministrar a sua palavra. Em nome de Jesus Cristo, nos ajude, Pai, a ministrarmos a sua palavra e que ela realmente penetre nos corações dos meus irmãos e das minhas irmãs, no nome santo de Jesus, trazendo luz, Pai, e que todos descubramos a vida de oração, Pai, porque realmente viver nesse mundo mal, sem a oração, Pai, é um perigo. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor inspire a nossa vida, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Então, irmãos, a oração é realmente a ferramenta que Deus deixou para que a sua igreja tivesse uma comunicação com Deus. Veja só, Deus, quando Ele cria o homem, quando Ele cria Adão lá no Éden, Ele dá a Adão a boca, Ele forma, molda a boca, na boca Ele põe língua, e Ele põe garganta, e assim Ele faz todo um sistema de comunicação. Ele cria o homem com todo aquele sistema de comunicação. Número 1. Número 2. Sabemos, irmãos, que os seres celestiais têm a imagem, mesmo sendo espirituais, eles têm a imagem do homem natural. Porque o homem foi feito em imagem e semelhança de Deus. Então nós sabemos que ele é semelhante a nós. Ele não tem um corpo físico, mas ele tem um formato que se assemelha ao nosso. Amém, queridos? Ele nos fez segundo a sua própria imagem. Onde eu quero chegar com isso? Quero chegar na questão do diálogo, da comunicação. Deus criou-nos com um método de comunicação. E Ele não esperaria menos de nós no que diz respeito à oração. Deus espera que nós nos comuniquemos com Ele. Irmão, vocês sabiam que, por exemplo, pessoas que são mudas, que nasceram alguns surdos, e por isso não desenvolveram a fala, ok? Você sabia que, infelizmente, eles não têm a mesma linguagem. No Brasil a linguagem de sinais é uma, em outro país é outra.
semelhantemente a nós que falamos português, em outros países se falam outras línguas. É impressionante, porque até na linguagem de sinais, as linguagens são diferentes. Porém, quando você aprende a linguagem, você consegue, falando a mesma linguagem, alcançar a comunicação. Então, a oração nada mais é do que falar a língua de Deus. A língua de Deus não é inglês, a língua de Deus não é português, a linguagem de Deus não é nenhuma língua antiga, não vem do latim, não vem do aramaico, não vem do hebraico, não vem das línguas semitas antigas e que nem se fala mais. Não, a linguagem de Deus é a oração. Você pode orar em inglês, você pode orar em português, em espanhol, seja qual for a língua, não importa, ele vai receber no formato de oração. Amém? Orar é discursar, falar com Deus, mas também é ouvi-lo. Então nós vamos falar aqui, sabe, sobre oração nós poderíamos falar dias. Então entenda que isso aqui é uma introdução à vida de oração, aos tipos de oração. E dentro desses tipos de oração ainda tem os ramos, vamos dizer assim, de cada oração. Cada oração na sua prática, como seria. E quem sabe um dia nós fazemos um curso de oração aqui na igreja, para que a igreja desenvolva realmente a oração. Então vamos lá. O primeiro tipo de oração é a oração de adoração. Que tipo de oração é essa? É a oração que tem o propósito de exaltar a Deus por seus atributos. Neste modelo de oração só se fala sobre Deus e em nome de Deus. Então, quando nós estamos adorando a Deus através das nossas orações, nós falamos os atributos de Deus. Senhor, Tu és soberano, Tu és magnífico, Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Tu és meu Salvador, Tu és o meu Senhor, Tu és, Pai, a rosa de Saron, Jesus, Tu és a rosa de Saron, o lírio dos vales, o desejado das nações. O Senhor é o Deus onisciente, onipotente e onipresente. E aí, irmãos, todos os adjetivos que na verdade nomeiam Deus, nós encontramos no Velho Testamento e no Novo Testamento. Se você ler o livro de Salmos, você vai ver o que o livro de Salmos fala dos atributos de Deus. O que são os atributos, para alguém que tem dúvida? As qualidades e qualificações de Deus. Bom? Então, nesse modelo de oração, nós só falamos de Deus. Você não pode, neste momento, citar um pedido, por exemplo, porque não é a hora do pedido, é a hora da oração de adoração. Nós encontramos também, e eu procurei falar dos tipos de orações que estão próximas, que às vezes a gente não consegue discernir. Mas, pastor, qual é a diferença da oração de adoração para ações de graças? Porque parece ser a mesma coisa. Então, eu procurei falar sempre uma igualzinha à outra, pertinho da outra, para que você possa anotar aí e praticar isso na sua vida. Ações de graças, você encontra isso em Colossenses 4, verso 2 e 1 aos Tessalonicenses 5, 18. Colossenses 4, 2, vamos dar uma olhadinha. Perseverar na oração, vigiando com o quê? Bom, vamos seguir então. O que é a ação de graças na oração? Né? Nesse tipo de oração também só se fala sobre Deus. Porém, tem uma pequena diferença. É que na ação de graças você vai exaltar a Deus pelo que Ele tem feito na sua vida. A sua vida pessoal. Isso é ação de graça. Então, quando o versículo diz perseverar na oração, vigiando com ações de graça, ele está falando de oração. Sabe o que ele está dizendo? Lembre de orar por aquilo, agradecendo a Deus por aquilo que Ele tem feito na sua vida. É por isso que eu digo que a igreja não sabe o que é ação de graça. Porque a igreja
geralmente é formado por pessoas que oram, mas as pessoas oram só pedindo. Geralmente é pedido só pedido, né? Porque, Senhor, eu preciso, Senhor, eu quero, eu preciso, me dá, me ajuda, levanta, tá? Sim, mas vamos lá, recapitulando. A primeira oração qual é? Vamos lá, irmãos? Adoração. Tem gente citando, eu vi lá atrás, além de exaltação. Não tem problema. Você pode também chamar de exaltação, tá bom? A segunda é o quê? Ações de graças. Então vamos lá. Qual é o exemplo disso? É você, Senhor, eu te agradeço porque o Senhor me salvou. Eu te agradeço porque o Senhor me curou daquela doença. Eu te agradeço e te exalto, Pai, porque o Senhor me deu filhos. Senhor, eu te exalto pelo emprego que o Senhor me deu, ou pelo emprego que o Senhor está usando para me sustentar, Senhor. E pelo sustento, pelo alimento, Senhor, eu te exalto. Então essa é uma oração de ações de graças. Ok? Porque é algo que Deus fez, por isso é uma ação. Louvado seja Deus, irmãos. E aí tem um que com certeza, essa aqui já você sabe responder bem direitinho, que é a oração de confissão de pecados. Você conhece essa oração? Amém. O que é essa oração? É quando você, seguindo os princípios bíblicos, você ora a Deus pedindo perdão por seus pecados. E para que não haja nenhuma confusão no nosso meio, né? Ah, pastor, mas eu já fui perdoado dos meus pecados na cruz de Calvário. Os pecados todos foram perdoados, sim. Eu não sei porquê que existe no ser humano, né? Principalmente nas pessoas de hoje, esse extremismo tão grande de que se tiver duas verdades na Bíblia, ele diz, então eu vou ficar só com uma. Não, mas tem duas. A Bíblia diz duas coisas sobre este assunto. Não, eu quero só uma, porque eu só consigo assimilar uma. Então vamos lá, irmãos. A Bíblia diz que você é perdoado, amém. Mas a Bíblia também ensina a pedir perdão a Deus. É simples assim. Por exemplo, a Bíblia ensina que você é salvo, amém. Mas também diz perseverai. Com temor, tremor. Estão me entendendo, irmãos? Vigia para que você não caia. Então, são verdades da Bíblia que tratam do mesmo assunto e você tem que ver as duas, as três, seja quantas forem que a Bíblia afirme. Então, confissão, a oração de confissão de pecados é esta. Agora vamos chegar em uma que geralmente a igreja pratica, mas inclusive este tipo de oração, que é a oração de petição, ok? Agora vamos falar sobre oração de petição. Esse tipo de oração é que mais tem causado um pouco de burburinho no nosso meio, no sentido de que as pessoas não sabem realmente o que pedir. Vamos aprender agora. Vou falar exatamente o que você pode pedir a Deus em suas orações, ou você pode pedir para alguém interceder por você, usando esses termos aqui que eu vou te falar. Número 1. Você pode pedir a Deus ou pedir que alguém interceda por você para alívio de sofrimento. Você está passando por uma situação que está lhe causando sofrimento, que está causando sofrimento em um familiar seu, que está causando um sofrimento na sua família como um todo. Enfim, uma tribulação, uma adversidade que está causando angústia. Então você pode pedir a Deus o alívio do sofrimento. Só que geralmente, né, irmãos, nós queremos o quê? O alívio do sofrimento ou que ele acabe? Geralmente nós queremos que ele acabe, né? E aí, você tem que pedir, normalmente, ou eu te oriento pela palavra de Deus, a pedir o alívio do sofrimento. Por quê? Porque você não sabe se esse sofrimento também vai servir para a glória de Deus. E aí eu vou até ser ousado em contar um testemunho já aqui dentro disso aqui que não é meu, mas de um irmão que em breve ele estará fazendo aí um vídeo juntamente comigo, já está prometido, é o irmão Luiz. Alguns aqui têm acompanhado a história do irmão Luiz, que esteve muito
descobriu que estava com câncer, e esse câncer dava mais de 2 quilos. Olha só. E aí, resultado, vou resumir a história para deixar para ele contar para a gente. Mas eu estava conversando com ele esses dias e lembrando de algo interessante. O irmão Luiz estava vivendo aqui em Natal, terra que ele ama, terra que ele é natural daqui, né? E vivendo aqui, só que as portas de trabalho se fecharam. Ele ficou sem trabalho, e passaram-se os meses. E essa dificuldade, com certeza, conhecendo ele, eu sei que ele pediu a Deus que abrisse porta de emprego, e a porta não abriu de jeito nenhum. A situação ficou tão difícil que ele teve que começar a olhar para outros horizontes, e aí Deus abre uma porta para ele, lá em São Paulo. Aí ele tem que vender as coisas dele, de repente, ele até anunciou na internet, vendeu o carro, vendeu tudo, irmãos, e foi embora. Com, inclusive, tristeza no coração por ir embora daqui. Quando ele chega lá, mais ou menos 6 meses depois, não sei exatamente agora quantos meses, poucos meses depois, ele descobre que está com câncer. Só que detalhe, ele estava trabalhando já de carteira assinada e já estava morando num apartamento que uma pessoa cedeu para ele. E porque ele está na carteira assinada, ele será afastado pelo INSS. Detalhe, ele foi para lá e o SUS de lá, no interior de São Paulo, irmãos, dá de capote no que tem aqui de atendimento particular, viu? É assim, outro nível. O que eu quero dizer com isso? Irmãos, pedimos ao Senhor alívio do sofrimento, mas temos que ter cuidado, porque aquele sofrimento pode ser um plano de Deus para nos levar para outro caminho melhor. Por isso você pode pedir o alívio do sofrimento, mas tome cuidado, não peça que ele acabe. Senhor, alivia esse sofrimento para que eu suporte, e Deus vai te dar graça para isso. Você pode pedir a Deus por cura, e pode pedir também intercessão por cura. Está doente? Pede oração. Outro motivo que você pode aí colocar como oração de petição: pedir liberação de dons de Deus. A igreja tem deixado de orar pedindo a Deus que manifeste os dons do Espírito Santo, que estão no livro de Coríntios, que estão em todo o Novo Testamento em operação. Ok? A igreja tem deixado de pedir, e Paulo disse: desejai afetuosamente os melhores dons. É para desejar. Desejar é o mesmo que pedir. Então você pode pedir a Deus, na sua oração de petição, que Ele libere os seus dons. Ok? Nesse caso aqui, você não pode pedir intercessão, né, irmãos? Interceda por mim para que Deus libere o dom. Não, aí é você que faz essa oração, tá bom? Você pode agora, vamos chegar na parte mais, talvez, polêmica. Eu posso orar pela salvação dos meus familiares? Vamos lá, a resposta é sim. Você pode orar pedindo a Deus que Ele salve sua família. Você pode pedir a Deus que salve o seu bairro, pessoas do seu bairro, ou o seu bairro inteiro, se você for usar de fé, sua rua inteira. Você pode pedir a Deus que Ele salve a sua cidade inteira. Agora, olha para mim, muito importante. Quero pedir a Deus que Ele salve a minha rua. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pregar para a minha rua inteira. Amém. Não, pastor, aí já são outros 500. Eu quero que o Senhor Jesus salve a minha rua inteira, seja crente, todo mundo crente aqui. Mas eu sou muito tímido, eu não vou pregar para ninguém. Então não faça essa oração não, porque o crer vem do ouvir. Então é assim, Deus vai ouvir a tua oração e Ele vai começar a trabalhar no coração das pessoas. Mas a forma de Deus trabalhar no coração das pessoas para salvá-las é pelo Evangelho. Amém, irmãos? Senão, seria meio que misticismo, seria mágica. Vamos orar para Natal todinha se converter, agora vamos dar a mão em nome de Jesus e se converte. Pronto, agora todo mundo é crente. Olha essa coisa bonita que seria assim. Jesus já tinha até voltado, irmão. Seria muito rápido a volta de Jesus, mas não é assim não, tem que pregar. Assim você também vai fazer com seus familiares. As pessoas chegam muitas vezes a nós: pastor, ore para que Deus salve
pedir a Deus milagres e podemos interceder também, neste caso, por milagres. Sobre a intercessão, eu vou falar melhor mais na frente. Aí, acompanha comigo, outro tipo de oração, orações pelo reino. Que tipo de oração é essa? É basicamente aquilo que Jesus disse assim: venha o teu reino, no Pai Nosso. Lembra, irmãos? Onde Jesus disse. Pois é, nessa oração, o foco é orar pela igreja, pelas nações, pelo evangelismo, pelas missões. Quando você faz orações pelo reino de Deus, você está pedindo a Deus, ok, que o reino dele avance na sua família. Através, você também está orando a Deus pedindo que o evangelismo seja eficiente. Inclusive, abre um parênteses aqui, irmãos, eu não sei vocês, mas eu estou achando que o nosso evangelismo, eu não estou falando da nossa igreja, eu estou falando da igreja de hoje. O nosso evangelismo está muito falho. Geralmente, há 50, 100 anos atrás, os crentes evangelizavam assim. Eles viam nas casas dos seus vizinhos, né, de pessoas conhecidas ou até não conhecidas, a oportunidade de entrar lá e dar cursos evangélicos e ensinar sobre a Bíblia para aquelas pessoas, para ganhá-las para Jesus. E sabe como é o evangelismo hoje? O evangelismo hoje é assim: vamos para o culto. Evangelismo dos dias atuais: vamos que vai ser bom. Isso não é evangelismo, isso é, inclusive, diabólico. Pastor, o que é isso? Chamar para ir para o culto é diabólico? É, irmão, porque você, em vez de ensinar a Bíblia, você está achando que a pessoa vai aprender por ela sozinha. Ah, não, eu chamei para o culto, mas irmão, no culto nós temos palavras. Já pensou se você tivesse trazido alguém para ser evangelizado hoje? Aí a palavra específica sobre oração, ele ia sair daqui crente, convertido, nascido de novo. Oh meu Deus, eu aprendi o quanto orar é bom. Nossa, que evangelismo, né, irmãos? Então, a igreja precisa orar mais por evangelismo, precisa orar mais por missões e por missionários. Você sabia que tem muitos missionários que estão vivendo corajosamente em países onde eles são perseguidos todos os dias? Se você entrar no YouTube, não para ficar vagando, mas entrar procurando a igreja perseguida, só coloca isso, você vai ver quantos vídeos tem de pastor sendo espancado na rua. Pastores sendo espancados no meio da rua. E às vezes o pastor está com a sua família, porque lá eles não são bem-vindos. São verdadeiros heróis, e alguns têm morrido dessa forma. Então, irmãos, precisamos orar por essas pessoas, vocês não acham? Amém. Orar pelo reino significa interceder por essas pessoas, esses heróis de Deus. Existe também a oração de concordância. Nós encontramos ela em Mateus 18, 1 João capítulo 5. Não precisa abrir na tela, tá bom? A oração de concordância é aquela oração que é feita entre irmãos, mas entenda, é aquela oração que tem que estar alinhada à vontade de Deus. Tem muita gente que se engana, né? Porque Jesus disse assim: tudo que ligares na terra será ligado no céu. Aí as pessoas dizem: então eu vou ligar um carro novo. Se eu chamar aqui o irmão João e ele orar comigo por um carro, Deus vai mandar um carro. Olha que coisa boa. Eita, irmão, se fosse assim, eu ia querer logo 2. Né? Mas não é esse tipo de oração. A oração de concordância, ela é uma oração feita por crentes que conhecem a vontade de Deus, expressa na palavra de Deus, e eles vão orar a vontade de Deus. Eles vão orar a respeito daquilo que a Bíblia diz que é a vontade de Deus. Então eles vão ligar na terra aquilo que já está ligado no céu, porque já é a vontade de Deus revelada na sua palavra. Oração de batalha espiritual. Nós encontramos isso aí em Efésios capítulo 6. A oração de batalha espiritual nada mais é do que você orar usando a autoridade de Jesus que está no seu nome. Contra o quê?
contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais, ou seja, contra demônios, espíritos malignos, na expulsão de demônios, e não somente na expulsão de demônios, mas Jesus também disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por quê? Porque a igreja recebeu de Cristo autoridade para vencer as batalhas contra o diabo. E nós não podemos esquecer que nós, quando estamos lutando nas batalhas espirituais, né, ou em oração, nós não podemos esquecer que temos que ter em mente a consciência de que Cristo já venceu o diabo. Amém, irmãos? Amém. Eu disse: Cristo venceu o diabo. Amém. Na cruz do Calvário, em sua ressurreição. Então ele é um inimigo derrotado. Agora a grande pergunta é se ele é um inimigo derrotado porque tem feito tanto estrago na igreja, né? Boa pergunta. Aí chegamos na oração de intercessão. O que significa essa oração? O que é interceder? É orar por outra pessoa pedindo a graça de Deus. E essa palavra intercessão significa colocar-se no meio. É a mesma coisa que mediar. É você ser mediador. Você, em alguma ocasião na sua vida, já teve duas pessoas que você ama, que você gosta, que são amigos, duas pessoas que discutiram, que estão sem se falar, que estão, né, com algum problema, e você ficou no meio, sabe, levando: vamos lá, vamos fazer aqui, vai dar tudo certo, tudo mais, pronto. A oração de intercessão nada mais é do que você mediar uma pessoa até Deus. Claro, eu não estou dizendo que você é como Jesus, mediador da igreja, salvador do mundo. Não, mas que você vai interceder por uma pessoa que não tem forças para orar sozinha. A intercessão é você substituir a oração daquela pessoa que não tem força para orar. A pessoa está doente, a pessoa está no hospital, ou está muito atribulada, não consegue orar. Então tem gente que pede intercessão por isso. Alguém aqui já esteve tão atribulado que se ajoelhou para orar, ou ficou em pé, ou seja como for, você tentou orar e a sua mente ficava vagando demais. Alguém já passou por isso? Amém. Ainda bem, tem crente aqui. Glória a Deus. Pois é, bem-vindo ao clube, eu também sou desses. Quando você está muito atribulado, você fica, meu irmão. Mas nós temos um modelo de oração também para o momento de tribulação que a gente não sabe nem o que dizer, né? Orar por um irmão fraco na fé, por um irmão doente. A oração de intercessão também podemos exercê-la ou orar esse tipo de oração, esse modelo de oração, por um crente imaturo. Tem aquele irmão da igreja que é imaturo na fé, né? Tem um fraco na fé e tem um imaturo. Vamos dar um exemplo. Olha para mim, irmãos. Digamos que tem na igreja um irmão que toda semana você vê ele pecando. Aí você, geralmente, os irmãos reprovam. E reprovar está certo, tem que reprovar mesmo. Mas já parou para pensar que o problema pode ser porque ele não tem força para se manter de pé? E que basta você orar por ele para que essa força, na graça de Deus, chegue. É que nós somos muito rápidos em perceber que o pecado é pecado, mas somos lentos em perceber que o amor é o amor. Vocês estão por aqui, irmãos? Então, quando você vê um irmão errando muito, interceda por ele em amor. Tá bom? Tem a oração súbita. Que tipo de oração é essa? Meu Deus, o tempo é curto hoje, viu? É aquela oração que é feita em momentos inesperados ou emergenciais. É quando somos pegos de surpresa. Nós encontramos em 2 Samuel capítulo 15, verso 31. O verso diz assim, 2 Samuel 15, 31. Veja só o que está acontecendo aqui antes de nós lermos. Davi era rei, ok? E o filho dele, que era o Absalão,
dele simplesmente se revolta contra ele, o filho dele, irmãos, e tenta tomar o reino dele. Entenda, não era só tomar assim amigavelmente, não. É se o filho encontrasse com o pai, tacava-lhe a espada para matar ele, para ficar no lugar dele. O filho se revolta, ao ponto de Davi ter que fugir do palácio real. Ele coloca a bagagem nas carroças e pega o beco. E aí, quando ele vai saindo do palácio, Davi também tinha uma pessoa que era o seu conselheiro de confiança, que era o Aitofel. Era o conselheiro de confiança de Davi, a pessoa que quando falava, Davi dizia: amém, eu vou fazer do jeito que você está dizendo. Aitofel se torna o Judas, trai Davi e se alinha ao Absalão. Ó. Aí, nesse momento, quando chega essa notícia, é esse versículo que nós vamos ler agora chegando, essa notícia, Davi já estava abalado com a traição do filho, aí vem a traição de um amigo fiel, ok? Quando alguém informou a Davi que Aitofel, seu conselheiro, agora apoiava Absalão, Davi orou. Lembre-se, eu estou falando da oração súbita. Vem a notícia ruim, na mesma hora a oração brota do seu interior. Isso só acontece com um crente que tem o Espírito Santo, que é nascido de novo. Davi orou: ó Senhor, faze que Aitofel dê conselhos errados a Absalão. Então essa oração é aquela que você, sabe quando você está andando assim, talvez de carro, ou acontece alguma coisa perigosa na sua vida, e na mesma hora você solta uma frase. Você diz assim: Pai, nos guarda aqui em nome de Jesus. Pronto, isso aí é a oração súbita. É a oração emergencial. E eu quero dizer para você que Deus ouve, viu? Amém. E eu já fiz tanto essa oração que eu já perdi as contas, viu, irmão? Basta você viajar, você fazer um monte de vezes essa oração. O pastor viaja, né, irmãos? Bastante. E já estamos chegando às últimas, né? Eu disse para vocês que tem muita oração. E se a gente fosse falar de cada uma delas na Bíblia, aí seria bem mais simples. Existe a oração regular, que é um momento, ou mais de um momento por dia. Por exemplo, lá em Israel, na Israel da época de Jesus e do Velho Testamento, os judeus eles tinham uma prática de tirar, por exemplo, Daniel, nós vemos Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Essa é a oração regular, é aquele que você coloca na sua vida mesmo e você diz assim: olha, a partir de hoje eu vou tirar tantos minutos assim que eu acordo, tantos minutos ao meio-dia e tantos minutos antes de dormir. Essa é a oração regular, ok? Pastor, mas o que eu faço para orar tanto assim? Na oração regular você pode usar como modelo, você pode orar os salmos. Essa oração regular também, irmãos, é como você pode incluir aí como um devocional. São os devocionais que os crentes nós fazemos. Se você não aprendeu isso ainda, muitas vezes quando eu não sei o que dizer e eu estou naquela oração que é regular, aquela oração que a gente faz todo dia, né? Aí eu não sei o que dizer. Está tudo bem, eu quero agradecer a Deus, eu agradeço por tudo, mas aí daqui a pouco eu não sei o que dizer. Bom, você tem o Pai Nosso, que é um modelo de oração para você fazer regularmente. E você tem os salmos. Você abre o livro do salmo e vai orar os salmos. Pastor, é só ler? Não, estou dizendo que é ler. É você pegar aquilo ali e usar como modelo. Alguém está me entendendo, irmãos? E por último, deixa eu ver se é o último mesmo. É o último, mas não é o último. Deu para entender? É o último, mas tinha mais. Tem a oração em secreto, que Jesus falou em Mateus capítulo 5, versos 5 e 6. E por que Jesus ensina esse tipo de oração? Porque os fariseus, eles gostavam de orar em praça pública, chamando a atenção para si. Mas isso era uma atitude hipócrita. Eles queriam chamar a atenção para eles. E eles não tinham nenhum propósito no coração de realmente dirigir ou ter um relacionamento com Deus, dirigir suas orações a Deus. Eles estavam ali apenas com o propósito de chamarem realmente a atenção para eles como homens piedosos, né? E Jesus, em resposta a eles, a essa atitude, Jesus ensina para nós não sermos como eles, ou seja,
não sermos como os hipócritas, no verso 5, né? Que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, para que todos possam vê-los. Eu lhes digo, em verdade, não receberão outra recompensa dessa. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai em segredo. E aí Jesus segue falando sobre essa oração em secreto, ok? Que é a oração que nós também devemos praticar. Por último, nós vemos o próprio Jesus praticando esse tipo de oração, a oração em secreto. Em Lucas capítulo 5, verso 16, estou terminando com esse versículo, amém, irmãos? Diz assim: ele, porém, se retirava para lugares isolados, a fim de orar. Se você não aprendeu essa prática, você está ouvindo hoje, você precisa aprender. Amém? Quando eu era mais jovem, nós orávamos. Hoje não é seguro, né? Mas nós gostávamos de orar no monte. Não significa, pelo amor de Deus, irmãos, que o monte é porque ele é elevado, vai chegar mais perto de Deus. Não é isso, para com essa religiosidade. Mas é porque é um lugar isolado. Amém? Gostava muito também, e hoje também está mais difícil de praticar, mas eu gostava muito de ir para a praia orar. Sentava numa sombra, ficava olhando para o mar e orava. E à noite, muitas vezes também fazia isso. Mas, bom, se não podemos fazer isso, nós temos o nosso quarto, nós temos o nosso quintal, alguns têm um jardinzinho, né? Faça a sua oração em secreto, que o teu Pai vai te ouvir. Amém, queridos? Então vamos só dar uma revisão rápida aqui. Primeiro tipo de oração que eu falei é a oração de adoração, ações de graças. Terceiro, confissão de pecados. Quarto, petições. Quinto, orações pelo reino. Sexto, oração de concordância. Sétimo, batalha espiritual. Oitavo, intercessão. Nono, oração súbita. Décimo, oração regular. E 11º, a oração em secreto. Louvado seja Deus. Amém. Em nome de Jesus. Então vamos orar.